Uma vez o jornalista Roberto Dávila convidou o famoso colunista Castelo para fazer uma longa conversa com o Leonel Brizola. A coluna do Castelinho, como ficou famosa durante muitos anos no Jornal do Brasil. A conversa durou horas, 3, 4 horas. Depois da conversa, Roberto Dávila acompanhou o Leonel Brizola até a porta de casa. Quando voltou, o Castelinho entregou a coluna pronta. O Roberto Dávila ficou espantado, mas como assim, Castelo? Uma conversa de 3, 4 horas, fabulosa, e tu em 10 minutos escreveu a coluna, ao que o Castelo complementou. 10 minutos e 40 anos. Essas coisas não caem do céu, essas coisas são conquistas profissionais. Ao longo desta semana, a Globo News promoveu um ciclo de entrevistas com 5 dos candidatos mais destacados na pesquisa eleitoral, à exceção do Lula, que está proibido juridicamente de participar de entrevistas, e não convidou alguns que estão com um índice absolutamente insignificante na pesquisa. Henrique Meirelles, o Guilherme Boulos, o Levi, Manuela Dávila. Bom, os 5 convidados, por ordem de apresentação, foram Álvaro Dias, o primeiro desta série, uma conversa de 2 horas com 9 jornalistas, com a característica talvez principal de uma visão um pouco messiânica, não que seja necessária, mas talvez impossível de realização, uma ideia de refundação da República. No dia seguinte, Marina Silva, muito mais despachada que nas outras 2 vezes que concorreu à presidência da República. No terceiro dia, Ciro Gomes, com uma indignação, talvez inapropriada para a comunicação. No quarto dia, Geraldo Alckmin, trazendo a novidade da senadora Ana Amélia, que se constitui numa conquista. Entende? Estou com 2 características com relação à educação interessantes. Uma é a promessa certeira de destinar muito mais recursos ao ensino básico. E, curiosamente, comentou que a pós-graduação deixaria de ser gratuita. No último dia desta série de 5 entrevistas, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro falou com aquilo que, digamos, as pessoas querem ouvir, sem tecnicidade, não deixando ser encurralado. E aí é onde eu chamo a atenção. As entrevistas foram promovidas, na realidade, por colunistas, por editorialistas, e não por repórteres, e não por pessoas tarimbadas em fazer perguntas. Na realidade, dos 9 entrevistadores, das estrelas da política da Globo News, 7 eram colunistas, eram pessoas comentaristas e não repórteres que podiam encurralar. Os únicos 2 afeitos à entrevista era o próprio Roberto Dávila, mas, ao mesmo tempo, foi o responsável por deixar aos entrevistados a bola picando, e o Mário Sérgio Conte, que é outro tarimbeiro. Então, o único deles que apertava, que pegava no contrapé, foi o Conte. Nenhum dos outros, todos os outros, era uma disputa de vaidade entre eles. Onde isso ficou absolutamente nítido é na jornalista Andréa Sadi, que se queixou todo dia
que as pessoas não deixavam ela terminar o seu ponto de vista. Mas não é o ponto de vista do jornalista que interessava. O que interessa é provocar o candidato. Então ficou, e aí para coroamento desta semana, de determinada forma curiosa, porque eram entrevistas sem entrevistadores, culminou com uma colocação que estava evidente que o Bolsonaro ia fazer, já tinha feito no Roda Viva, fazendo um elogio ao Roberto Marinho, para de determinada forma justificar que não houve ditadura militar, e aí ele reproduziu decor um texto do Roberto Marinho dizendo que tinha ficado, enfim, ao lado da revolução e não ditadura, né, conforme o Roberto Marinho. Roberto Marinho foi, durante todo o período ditatorial, a empresa que ele era dono, a Rede Globo, foi quem mais se beneficiou das verbas disponibilizadas pela ditadura, ao lado da revista Veja, com diversos profissionais sendo treinados nos Estados Unidos, alguns pela CIA, em conivência com a ideia da ditadura, tentando fazer com que isto não aparecesse. Pois bem, ao vivo, o Jair Bolsonaro lembra deste editorial do Roberto Marinho, numa pergunta provocada pelo Roberto Dávila, se ele entendia que tinha havido ditadura. Passam-se 5, 10 minutos, o programa encerra, e não encerra de verdade. A Miriam Leitão pede para que aguardem um momento, e pelo ponto eletrônico é narrado uma resposta da Globo, onde diz que o Bolsonaro esqueceu de comentar que a Rede Globo já tinha feito o meia-culpa no ano de 2013, quase 10 anos depois do falecimento do Roberto Marinho. Então, no final da história, acabou virando um golpe contra a Globo e contra esta postura arrogante dos seus jornalistas e inábil de colunistas que não sabem fazer perguntas.